Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vindo aqui para a gente fazer uma live especial. Na verdade, vai ser uma sequência de lives especiais ao longo da semana que vem. Hoje é a primeira e vou ter uma convidada bem especial aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos da holding e da captação de clientes e entendendo um pouquinho como é que funciona para o convidado esse relacionamento que a gente está criando através da rede social, dos cursos, e acredito que vai ser bem legal esse nosso bate-papo de hoje. Bem, eu vou chamar aqui a convidada. Inventário Nunca Mais. Pronto, um pouquinho. Reforçando, pessoal, que as inscrições da imersão Hold Rural estão abertas, hein? O link está na bio. Tudo bem, doutora Daniele? Como é que tá? Tudo bom, doutor Felipe? Bem, graças a Deus. Maravilha. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço que você aceitou o convite aí de pronto, né? Nem precisei demorar muito para a gente poder. Agora eu quero você lá no Inventário Nunca Mais, né? Sim, Comigo vai como ter. nada. Semana que Tá vem nos você vai devendo estar essa aí. participação lá. Tá ótimo, combinado. E por falar Combinado. nisso, quero entender depois um pouquinho como é que foi essa questão do inventário Nunca Mais, se eu tive uma participação aí para poder influenciar nessa tua decisão. Mas eu queria conversar um pouquinho, Dani. Fala um pouquinho do seu nome, da sua cidade, como é que está o formato do teu escritório, se você mudou esse formato ou não, só para a gente conversar um pouquinho para O o som pessoal tá entender. bom, Felipe? O som Tá tá ótimo bom, aqui. tá? Tá bom aí para você também? Não, tá sim. É que eu esqueci o fone e aí eu fiquei preocupada com isso. Mas o pessoal Bom, pode confirmar aí embaixo se está tudo ok, som, imagem. escreve aí no chat, pessoal. Coloca coraçãozinho, Compartilha aqui no aviãozinho, porque o compartilha com o bate-papo vai pessoal ser bem aí. legal. Vamos chamar o pessoal para aqui para o Road Familiar e pelo Inventário Nunca Mais. Doutor É isso Felipe, mesmo. então, meu nome é Daniela, o senhor já me apresentou. Sou advogada há 17 anos, sempre atuando no contencioso. E aí chegou um momento que eu cansei um pouco de depender do judiciário, porque depender de terceiras pessoas foge do nosso controle, né? E como Exatamente. advogada, veio a pandemia, algumas situações começaram a mudar e eu comecei a ter certos prints que eu precisava evoluir nesse ponto. E aí eu já fazia uma especialização em holding, né? Porque já tinham clientes me procurando e a minha região aqui, que é interior de São Paulo, São João da Boa Vista, é muito forte o agronegócio. E aí muitos clientes que já eram meus, que têm aí fazendas, sítios, propriedades grandes e pequenas, começaram a ter interesse em fazer a holding rural. E aí eu conheci o senhor nas redes sociais e dentro desse curso também que o senhor já ministrava, né, as aulas de holding rural. E aí eu resolvi fazer minha segunda especialização, porque eu falo que é uma segunda especialização, porque o conteúdo do curso de holding rural é muito mais profundo do que muito, né, a questão superficial que é tratada em outros lugares. E foi Isso assim. mesmo. E É, aí a minha na... advocacia foi mudando, aí eu comecei a ter tanta procura nessa área que aí eu fiz uma sala, eu chamo da minha salinha holding. Deixa eu Olha ver que se eu legal. consigo mudar a câmera aqui para vocês verem. Peraí. Consigo aqui? O inventário nunca mais lá? Então, essa Tá, tô vendo. salinha aqui tem até um nominho aí. Que legal, hein? E aí eu fiz a minha sala holding, que eu chamo Então, aqui. realmente, pelo que dá para entender, valeu a pena esse investimento, né? Valeu muito a pena. Porque Não tem poucos dependendo de... profissionais, né, Felipe? Eu falo assim, advogados nós somos mais de 1 milhão. E aí, Isso. atuando em subnichos, é muito específico. E eu falo que a holding eu falo que virou minha paixão, porque você chegar com uma família e falar que ela pode evitar de passar pelo processo de inventário, eu mesmo, quando eu ouvi isso, eu falei, não, tem uma coisa errada. Não existe essa ferramenta. Né? Porque a gente não aprende isso nos bancos de faculdade. Eu não sou nenhuma advogada recém-formada, né? Eu já estou há 17 anos. E nunca tinha ouvido falar em holding familiar. Até tinha ouvido, mas assim, a holding, né? Não como ferramenta de planejamento sucessório que nós chamamos de um sistema.
Então, tudo isso é muito novo. Novo, assim, em termos para mim, né? Porque novo não é, porque é desde 76, né? Então, tudo isso me atraiu e eu quis vir para esse campo e sair um pouco do contencioso e ficar aí nessa área das holdings. Maravilha. Só para contextualizar para o pessoal, 76, porque a Lei da Sociedade por Ações trouxe, a Lei 6404, a possibilidade da gente ter uma empresa que participe de outras, e no artigo 2º, parágrafo 3º. Então, dali a gente trouxe essa holding de participações, digamos, para a holding familiar, e esse aspecto familiar que acompanha ela, assim como o rural, é para direcionar para um público que quer fazer o planejamento sucessório que você colocou, doutora, justamente no aspecto de evitar esse inventário, né? Então, esse é Sim. E a lei até cita, né, Felipe? A lei dá essa disponibilidade, ela fala, inclusive, em termos de planejamento tributário, né? Então, ela cita, né? Uma ferramenta totalmente ilícita. Porque às vezes a gente cita isso e as pessoas falam, mas isso pode, isso é possível, até, né? Em razão da grande economia, as pessoas têm até uma insegurança em relação à licitude, né? E não, já é uma lei, né? Como eu digo, mais de 30 anos. E pouco utilizada como essa ferramenta de planejamento sucessório. Exatamente. Então, o nome inventário nunca mais veio bem a calhar aí. Realmente já direciona bastante a esse planejamento, né? Eu tinha um outro questionamento que era, você me conheceu foi através do @holding familiar mesmo? Ou foi na imersão? O primeiro contato foi pelo Instagram. Uhum. Primeiro contato, sim. Aí você participou da primeira ou da segunda imersão que teve? Eu participei da primeira, eu sou aluna zero. Das primeiras, né? Aluna zero. Eu sou aluna zero. Na verdade, a gente já conversava há muito tempo, né, Felipe? Porque eu já vinha, antes de começar a fazer especialização na holding, a holding, sem ser a holding rural, que foi a minha segunda, eu já vinha estudando a questão da holding, que começou a surgir em clientes, né, igual eu falei. E aí eu conheci o senhor sempre foi muito acessível. E sem eu ser seu aluno, o senhor já respondia as minhas indagações, já dava apoio em qual material estudar. Então, o primeiro contato nosso, salvo engano, foi pelo holding familiar no Instagram. Maravilha. Você nem tinha curso ainda, né? Depois que você abriu o curso. Exatamente. Né? Todo mundo começou a pedir, cadê o curso? Aí foi uma ordem meio que natural. Agora falta o livro. Cadê o livro? Eu quero autografado. Já tem a pergunta aí, né? Cadê o livro? Cadê o livro? Não vou dar esse spoiler da data, mas tá no forno aí. Daqui a pouco a gente vai dar uma. Tô ansiosa pelo livro. Obrigado aí pelo carinho de sempre. E nesse primeiro contato que você teve comigo, você já confiou logo em mim, assim, eu vi que você primeiro teve um contato pelo @holding familiar, depois a gente teve um segundo contato que já foi dentro do curso também, e já foi meio imediato ou você tinha alguma resistência ali? Não, o Felipe ainda tem alguma resistência, eu quero que a imersão comprove que ele está entregando conteúdo. Porque às vezes a gente compra um curso e ele não é um curso que a gente esperava, né? Então, eu faço questão, eu falei para a minha equipe toda, ó, eu só vou montar um curso quando realmente eu entregar o que eu acredito que vai dar resultado. Por isso que eu demorei até mais um tempo para fazer o curso. Comecei a ter vários resultados, a gente vai falar daqui a pouco sobre um trabalho que a gente faz em conjunto, né? E aí eu vi que realmente fez sentido, começou a fazer sentido para mim, aí eu comecei a falar, não, agora eu vou validar essa ideia que eu posso ajudar mais gente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Tem gente falando que vai ser aluna também, ó, a Renata. Opa! A Renata aí, ó. Maravilha, hein? Vem pro time no Road Rural, Renata. Ô, Felipe, show. Fico feliz, Renata. A Renata tá comigo lá nas lives do Proteja, Organize e Proteja, que é onde o senhor vai parar também. A próxima live é com a gente. Eu vou para lá em breve, é só agendar comigo. Eu vejo que lá é alto nível, né? Então eu tenho que me preparar bastante. Ah, tá bom. A gente que aprende com você todo dia. Vou chamar de você, tá, Felipe? Porque chega de doutora, porque plena sexta-feira, já final de expediente, chega de formalismo. Felipe, depois do nosso primeiro contato, né, no Instagram, eu te conheci dentro da minha outra especialização, que você era professor, é professor ainda, né? É que já terminou, mas continua sendo lá. E aí, eu assim, em razão do seu conteúdo que você trazia dentro das redes sociais, e por já saber que você era professor, eu não tive nenhuma desconfiança.
né? E aí sempre acessível. E, então, assim, num primeiro momento, eu não tive desconfiança, não. Eu sei que por vir da internet, às vezes as pessoas têm essa insegurança. Mas como você sempre foi muito acessível, tá ali, né? Se você der um Google, você vai ver que realmente o Dr. Felipe existe, tem empresa, tem tudo bonitinho, né, Felipe? Então, assim, não tive insegurança, eu realmente confiei. E aí a nossa confiança passou a ser uma parceria, né, Felipe? Porque hoje eu te considero mais do que um professor, um amigo, um parceiro, porque deu muito certo, a gente tem um modo de trabalhar com parecidos, né? O curso é sensacional, todas as dúvidas que a gente tem, você está sempre ali para socorrer, para tirar. Então, nunca tive insegurança, ao contrário, eu sempre senti um apoio, né? Maravilha, que bom saber disso. Não, sim, falo de E, coração aberto. e ouvindo isso também, eu já vou aproveitar aqui para falar que uma prévia do que é o curso, né? Uma prévia do que vai ser esse nosso trabalho, é justamente essa semana da imersão, onde a gente vai trazer ali um conteúdo gratuito, exclusivo, que muita gente, que inclusive às vezes nem fez o curso, fala: Felipe, eu já comecei a captar clientes e ganhar um valor significativo só com a imersão. Por isso que eu falo da importância de quem quiser começar, pelo menos, a entender um pouco melhor sobre essa atividade. O link está na bio aqui do @roadfamiliar e basta se inscrever, que já vai direcionado para um grupo onde a gente vai sempre compartilhar um conteúdo bem exclusivo ali. Mas eu queria falar Posso pode falar um pouquinho da complementar. imersão? Claro. Posso? Porque assim, Deve. antes do curso, eu não fiz não saí, fui me cadastrando no seu curso, não. Eu fiz a imersão. Antes de você abrir a primeira vaga, eu acho que você fez mais de uma imersão, não fez? Sim, sim. Eu fiz várias antes de você realmente abrir o curso. E a quantidade de informação que tem na imersão, e agora eu falo para os colegas que eu acho que pelos trajes aí dos perfis, eu acho que tem vários advogados, vi até advogado daqui de São João, que estava aí assistindo, o pessoal deve ter entrado pelo Inventário Nunca Mais. Gente, assistam. Se vocês têm interesse em trabalhar com arrojo familiar, seja no aspecto rural, as informações que o Dr. Felipe dá na semana de imersão são preciosas. Mesmo que você depois não resolva fazer o curso, assim, inspirador, é uma inovação e tem uma profundidade que não é enrolação. Porque às vezes a gente faz outros cursos gratuitos, né, Felipe? Você vê, só tem enrolação, não passa informação e não. O Felipe dá dicas mesmo, não economiza nas dicas. Então, assistam, façam inscrição porque vale a pena. É gratuito e vale a pena, não duvidem disso. Maravilha. E complementando isso que você falou, a partir do momento que a gente começou a conversar um pouco sobre as estratégias do cliente, o teu público aí é excelente, como você colocou no começo, de produtores rurais, né? Até que a gente começou, já está desenvolvendo uma segunda etapa de um trabalho com um produtor rural com um patrimônio significativo, né? Posso falar? Claro, fala. São 200 e poucos milhões, né? 226, algo nesse sentido, né? 226 milhões, sim. Essa parceria está fechada, né? Nós já estamos aí no processo de implementação. E só às vezes as pessoas falam: nossa, mas será que causa mesmo, né, uma economia? E como está muito fresco na minha cabeça, porque nós acabamos de atendê-lo, né, Felipe, assim, tem algumas semanas, o croquis estrutural está na minha cabeça, né? Que é o que é o croquis para quem está assistindo? É todo um levantamento que a gente faz para passar para o cliente das estratégias dentro da holding familiar. E aí, nesse caso desse cliente específico, você lembra o valor de TCMD ou você não lembra, Felipe? Não, eu não recordo. Não? Você tem uma memória melhor aí. Mais de 16 milhões, né? E na hold a gente reduz drasticamente isso. Então, é apaixonante. Eu falo que é apaixonante você entregar para o cliente, na hora que o cliente olha e fala: nossa, eu não tinha noção do que estava me esperando. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente não é eterno. Então, eu acho que tem que começar a mudar a mentalidade, as pessoas têm que se planejar. A gente planeja para comprar um carro, a gente planeja para ter um filho, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né? A gente faz planejamento, às vezes, para um jantar que a gente vai receber na casa da gente, não é? Para receber amigos, a gente planeja, vai lá, pensa o que eu vou servir. E por que aquele patrimônio que a gente batalhou a vida inteira, né? Eu acho que
Eu, pelo menos, não nasci em berço esplêndido, é tudo suado, sacrificado. E aí você deixa para o Estado, né? A grande quantia. Então, eu acho crucial e essa parceria nossa com esse cliente que você tocou no assunto, a gente usa como exemplo, né, Felipe? Porque é claro que é um patrimônio atípico, mas eu acho que é fácil as pessoas verem como que é importante e quanto que é pago para o Estado e não tem necessidade disso. Até porque você vai continuar pagando, você vai pagar ITCMD da mesma forma. Você só vai reduzir aí uma base de cálculo, né? Exatamente. E tem dois pontos importantes sobre esse tema. Primeiro que esse cliente é do estado de São Paulo, então hoje é o que a gente sempre fala, né? Está valendo muito a pena fazer esse trabalho no estado de São Paulo. Tem uma alíquota de 4% e uma base de cálculo muito baixa. Vai ter uma atualização legislativa aí que já está em vias de acontecer, né? Ano que vem, de repente nos próximos meses. Então, a gente sabe que mesmo se mudar, vai ser interessante, vai. Mas agora está sendo muito mais interessante, um fator diferencial. Nesse caso do cliente de 14 milhões, a gente ia reduzir um percentual aí de 90% a 95%. Era realmente muito significativo. Não, Então, e o PL 250 aqui do Estado de São Paulo, eu costumo falar para os clientes, ó, a questão não é só da alíquota progressiva que hoje nós temos aqui no Estado de São Paulo, 4%, vai mudar para até 8%, né? Porque hoje é 4% única. O projeto de lei prevê aí a progressiva até 8%, né? De 4 a 8. Então, em algumas situações, dobrará a alíquota. O problema é a base de cálculo também, Felipe. Vai ficar muito ao arbítrio da Fazenda Estadual fazer a avaliação. Então, assim, eu fico assustada, porque Goiás já é assim, né? Alguns estados pontuais já são assim. E o estado de São Paulo ainda tinha uma legislação que era mais gostosa de você trabalhar. E com esse PL que está aí na boquinha, na Assembleia Legislativa, infelizmente a gente está acompanhando, a gente está vendo que está vindo aí a toque de caixa, não vai só subir a alíquota, é isso que eu fico preocupada. Porque se subisse a alíquota, tá, vai piorar bastante. Mas a questão é a maneira que eles estão mudando a base de cálculo mesmo, né? Então é preocupante. E às vezes as famílias falam, mas quando isso vai passar, quando eu posso esperar? A gente não tem como responder, né, Felipe? O que a gente fala é o seguinte, tem que ser no próximo exercício. Mas e se muda em dezembro? Próximo exercício é janeiro. A gente espera 90 dias, que é o princípio, né, dos 90 dias. vai ter que correr muito rápido, né? Como que você faz um planejamento sucessório de uma vida inteira em 90 dias? Até faz, mas a toque de caixa, concorda? Exatamente, Então, exatamente. aí É o que eu falo assim. Aquela questão do brasileiro, né? É tudo correndo. Não precisa ser assim, não é? Não precisa Não sei, mesmo. você sente assim também? Porque no teu estado aí, qual que é a alíquota aí? É 8, né? Aqui no Pará, ela até 3 anos atrás, ela foi de 4% para o inventário e para doação. Aí teve uma reformulação que é de 3 a 4% para doação e de 3 a 6% para o inventário. Então, hoje é mais interessante ainda o comparativo doação com inventário. Só que a base de cálculo mudou também. Então, ela deu uma aumentada significativa. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma base de cálculo do patrimônio líquido. Então, o valor histórico que está na declaração de imposto de renda, a gente consegue incidir ali o 4%. Provavelmente, essa base de cálculo vai para um valor subjetivo aí de mercado, o valor da terra nua, o valor da prefeitura de cada cidade. Então, tende a onerar muito mais, ainda mais se tratando do agronegócio, né? Uma fazenda adquirida, esse cliente, por exemplo, tem fazenda ali de 100 milhões de reais que ele adquiriu por 200 mil reais. Então, no nosso caso, da nossa parceria, foi justamente essa, né? Na declaração de imposto de renda está, salvo engano, 180 e hoje o valor é 180 milhões, né? Só uma. Então, e acontece isso realmente, né? É muito fácil ver. Eu tive um caso no escritório, eu não sei se aí no Pará acontece isso. Um cliente foi feito um inventário extrajudicial e na hora que ele foi fazer o recolhimento do ITCMD, Estado de São Paulo, utilizaram a base de cálculo, não o valor venal, aqui não, porque aqui fala valor venal referencial e que eles entendem que é valor de mercado, né? O próprio decreto faz essa explicação, vamos dizer assim. E usou a base do IEA, do Instituto de Economia Agrícola. E aí o que estava, não foi lá em cima,
Quer dizer, precisou entrar com uma ação de repetição de indébito, tal, para ter, reaver o que ele tinha pago lá no momento de dor, não é? E não precisa ser assim. Exatamente, exatamente. Você falou aí do croquis, e eu utilizo a Eu tô técnica aqui na minha mesa fazendo um croquis. do estudo de viabilidade patrimonial e familiar, né? Inclusive tem um módulo específico dentro do curso. E aí, falando um pouco dos módulos do curso, 10 módulos, ainda tem mais um módulo que entrou agora, e tem mais novidades aí também que eu vou falar a partir das próximas semanas. O que eu acho interessante depois que você implementou esse método, que eu desenvolvi um método mais personalizado ali, cada profissional e cada curso tem um método, tem um aspecto geral, né? Não tem como fugir da legislação e das técnicas, mas eu implementei alguns métodos específicos ali dentro, material de apoio, um passo a passo mais mastigado. Isso fez sentido para ti? Você conseguiu aplicar esse método e teve resultado? O que você Muito, muito. Eu falo que o material didático do curso é uma biblioteca, né? Porque o que tem é muito fácil compreensão, muito didático e acessório a gente no dia a dia muito. O croquis estrutural mesmo que eu utilizo é feito, né? Eu fiz um personalizado, claro, mas é feito com base no disponibilizado na sua plataforma, porque ele é muito completo, muito completo. E Que fica bom. mais fácil da gente trabalhar. É igual eu falo, a hold não é uma receita de bolo, nenhum croquis igual ao outro. Mas a legislação é a mesma, né? Os objetivos são os mesmos. Então, você ter um esqueletinho bom te ajuda muito você desenvolver todas as estratégias, né, Felipe? Porque eu falo que é um trabalho de engenharia mesmo, né? Porque você tem que enxergar o que eu vou fazer aqui, se eu fizer isso, vai interferir aqui. Então, você tem que pegar o esqueleto, que é sensacional, né? Vem mastigado, pronto, e aí você aplica para o seu caso concreto. Maravilha. Até compartilhar aqui um pouquinho, que eu sou adepto, o curso é de hold rural, mas lá dentro do curso, e eu vou bater bastante nisso na imersão, tem estratégias de planejamento tributário, societário, sucessório, proteção patrimonial. E se a gente realmente imaginar que a holding é uma opção, aí a gente direciona ali para a holding. Às vezes não é, mas muitas das vezes o benefício tributário e sucessório está dentro dela. Então é por isso que a gente tenta direcionar justamente para isso. Eu vi que tem uma pergunta aqui, é possível zerar o inventário? Já jogaram uma pergunta aí para você, né? Eu costumo falar o seguinte, se o planejamento for bem feito, você consegue tirar muita coisa do inventário. Aí você vai trabalhar com a realidade daquela família. Por exemplo, tem famílias que não querem colocar dentro da holding determinado bem. E aí, consequentemente, vai ter o inventário. Por exemplo, o que a gente analisa muito? Veículos, né? Na holding que eu falo urbana e no nosso rural os gados, né, Felipe? Então, são situações. Quem fez a pergunta? O Fábio. São situações, Fábio. Vai depender muito da análise concreta de cada família. A gente tenta sempre zerar o inventário e a gente tenta sempre deixar o menos possível a inventariar, tá? Mas isso não tem como responder como uma receita de bolo. Sim, 100%. A gente tem que analisar caso a caso, família a família, e fazer à vontade do patriarca. Porque às vezes ele, por vontade dele, ele não quer, né, colocar determinado bem lá. E aí na tributação também não é inteligente. Por exemplo, do gado, o Felipe pode falar isso. Tem aspectos que é melhor ficar na PF, né, Felipe, o gado, do que na PJ. E o produtor rural, por exemplo, ele pode ter a tributação mista, né? Ele pode tanto tributar na PF quanto na PJ. Então, se naquela situação não é interessante você trazer esse gado, a gente usa outras ferramentas para tentar evitar o inventário, né, Felipe? Fala um pouquinho você do gado. Já deu uma aula aí da imersão. Já foi... Não, isso eu aprendi dentro do seu curso. Isso eu aprendi dentro do seu curso. As questões de suspensão, né, das alíquotas lá soja, tal, dentro do seu curso. Muita coisa específica para a área rural, né? Exatamente. Dois pontos importantes. Antes de falar da questão do gado, e tem um maquinário também que a gente utiliza para integralizar ou não dentro da holding. Mas um aspecto interessante é esse planejamento. Quando a gente fala em planejamento sucessório, ele é bem mais amplo, né? A gente tem uma série de etapas e não é uma receita de bolo.
Não tem aquele modelo pronto que eu vou colocar ali e vai trazer 100% das respostas. A gente vai construindo isso e é por isso que eu desenvolvo uma técnica do estudo de viabilidade, da parte operacional depois que a gente criou a holding e depois do pós-holding, que é um serviço também que inclusive tem um módulo específico dentro do curso também, que é a manutenção, né? Não basta a gente ficar fazendo CNPJs por aí, mas sim acompanhar. Lá na frente o produtor rural, de repente tem um filho fora do casamento, ou de repente ele se divorcia, ou de repente ele tem um novo filho dentro do casamento, tem que fazer a recomposição familiar, ele quer vender um maquinário que a gente colocou na holding, ou ele quer colocar um que ficou de fora, quer adquirir novos patrimônios, e aí entra a ideia da tributação mista, né? Uma boa parte no produtor pessoa física e uma outra parte na holding que vai ser a dona da terra nua. E aí a gente começa a ter um capital lá dentro interessante. Então, realmente, esses pontos são importantes. Do gado é um exemplo prático e que a gente tem que analisar bem a estratégia. Então, se for um gado de engorda para exportação... Mas a gente consegue resolver tudo, né, Felipe? Porque eu Claro, falo que essa estratégia do produtor rural é muito interessante dele poder ter as duas tributações, que você consegue casar com outros instrumentos jurídicos e você não coloca a holding em risco, né? Então, exatamente. acho super, eu falo que, por isso que eu falo que são, meu coisa que tá apagando. Não tá ficando preta a tela, né? Não. Por isso que eu falo que são estratégias mesmo, né? De família para família, né? Exatamente. Um ponto importante sobre isso, que eu vou falar bastante na imersão, que começa no fim do mês, é justamente esse aspecto de que, por que eu não coloco todo o patrimônio lá dentro? Porque existem situações que eu tenho que colocar, sim, o patriarca está com uma idade muito avançada, ele quer realmente evitar todo o inventário, enfim, ele já começa a colocar esse patrimônio lá dentro. Agora, existem outros mecanismos, por exemplo, no agronegócio, onde ao invés de eu dar a fazenda toda como garantia para um crédito, eu posso, de repente, fracionar a fazenda, um patrimônio de afetação, uma área específica, ou dar o maquinário que está na pessoa física como garantia, a safra futura. Então, tem uma série de técnicas específicas que a gente vai trabalhar. E eu fiquei encantado aí com o teu espaço. Acho que foi o Fábio, né, que falou que gostou do nominho. O nome, me segue lá no Inventado Nunca Mais, Fábio. Tem o nome, é fácil. Eu falo que é um nome que ele transmite para a família o que a gente espera entregar com a hold, né? Tirar o inventário da vida das pessoas, porque é custoso, né? E traz só dor. E eu falo que não é no momento que a gente está vivendo ali o luto do familiar que a gente tem que pensar em tudo, em todas as implicações do inventário. Então, acho que eu falo até que não é justo, né? No momento de dor, você tem que tomar tanta decisão tão séria, né? E você tem que abrir inventário em 60 dias, gente. Se não abrir em 60 dias, cada estado aí tem a multa aplicada, aí vai ficar mais caro ainda, né, Felipe? Então, por isso esse não aspecto. E eu adorei, porque eu já trabalhei bastante com inventário antes, no início da minha advocacia. Passei por inventário na família e trabalhei com vários inventários de produtores rurais. E eu verifiquei que 90%, 95% não tinham um sucessor pré-definido. Por conta disso, o desgaste nesse momento da perda do ente querido é um custo emocional, que é inevitável, mas tem um custo também que a gente poderia evitar com o planejamento e com a holding, que é justamente a ideia de organizar esse patrimônio para o sucessor, doar essas cotas e... Pode falar. E fora que a questão da governança é muito forte, né, Felipe? Porque naquele momento, se você já não fez esse planejamento e não deixou alguém para assumir, por exemplo, essa fazenda, a chance desses... Eu tenho um caso aqui no escritório, que os herdeiros simplesmente... não, eu não sei trabalhar com isso, estou vendendo. A fazenda vale 10, vai lá e vende por 3 milhões. O vizinho compra, porque ele está esperando aquele patriarca morrer. Tô mentindo, Felipe? É assim, infelizmente. E aí é onde se perde grandes patrimônios. O coitado do pai trabalhou a vida inteira para deixar, os herdeiros recebem, não querem aquilo porque não sabem administrar. E aí o patriarca, eu costumo falar que tem um pouco de falta de culpa. Eu acho que culpa é muito pesado para mim estar usando aqui. Mas se ele tivesse planejado e deixado um sucessor, porque não são todos os filhos, né, todos os herdeiros que vão ter aí um tino pro rural, concorda comigo? Não vai saber administrar mesmo. Essa fazenda que era para, né, passar em gerações e gerações, ela não dura uma geração.
né? Então, acho que isso complementa o que você falou, né? A falta de deixar o sucessor é mais um agravante que a gente consegue tirar fora aí, que no inventário não consegue, na hold a gente consegue com a governança, com o acordo de sócios, com tudo aquilo que tem dentro do curso. Isso, é isso que eu ia falar. A importância é tão grande desse tema que eu fiz um módulo específico sobre a governança familiar do produtor rural. Porque na governança isso serve para o pequeno, médio, grande produtor rural, porque a organização ela vem de quando é pequeno. Quando vai crescendo, vai ficando mais fácil, vai ficando menos oneroso também. Então, um aspecto importante que eu verifiquei vendo a tua sala aí, eu não tinha visto ela toda moderna, estava naquela Você fase. não viu, né? E aí eu quero saber, isso aí com certeza é fruto já dos rendimentos que você está ganhando nesse trabalho, né? Ah, sim, porque senão para colocar a mão no bolso fazer eu também não faria, não. Eu Né? vi que ficou muito show, tá de parabéns. É que não dá para mostrar. Eu falo assim que aqui tem outra sala, que é a minha sala contenciosa, vamos dizer assim, né? Que eu continuo advogando aqui, junto com meu marido, e a salinha holding, que é. Eu falo que você chega ali, você quer ser acolhido, não é? Isso. Então, um cantinho que você não precisa cruzar com outros clientes, um cantinho mais bonitinho, mais arrumadinho, aí você já tem o nome, inventário nunca mais. Então eu falo que você chega aqui, você se sente abraçado, né? Eu quis fazer um cantinho acolhedor, né? Porque a gente já discute, às vezes as famílias chegam e falam, nossa, mas às vezes atendo os filhos, né? Como que eu vou falar disso com o meu pai? Então a gente vê que são situações muito complexas de serem debatidas. Então, pelo menos o ambiente sendo agradável, eu falo que já é um primeiro passo, né, Felipe? Pelo menos ajuda. Aí depois o profissional, e aí, né, a gente vai conversando e as coisas vão todas se encaixando. Mas a sua sala também é linda. Né? Eu acho o símbolo do holding ali, o café, é sensacional. Né? É o café, é um grão de café, né? Na verdade, ali, O que é? a ideia é de um planejamento. De um planejamento. Mas a ideia é aquele círculo de planejamento mesmo. Eu falo que ali é a roda do trator. Muito mais do que o café, é a roda do trator que vai girar. A roda do trator não pode parar de girar. A composição dessa logo era justamente mostrar a evolução patrimonial ali, ó, a evolução patrimonial. Aqui a ideia do planejamento mesmo, que eu falo que o planejamento sucessório ele envolve uma fatia dessa pizza aí, digamos, dessa roda, que é o planejamento tributário, é o planejamento societário e é a proteção patrimonial. Se faltar, essa roda do trator não vai girar. Pode ver que vai ficar um pedaço ali. Por isso que eu falo, não adianta a gente buscar incessantemente só um desses pontos, porque vai gerar um prejuízo para os outros. Tem que ser um aspecto constante. Por isso que a revisão dessa estrutura é importante, para manter sempre a roda girando. Então, não é à toa, não. E eu não sei se chega muito para você, Felipe, você falando que a questão, uma falta, a roda não se complementa, e isso é fundamental. E no curso você trata todas elas de uma maneira, né, sistêmica e que mostra a necessidade de tudo tá junto para funcionar, porque senão não funciona. Agora, para mim, o que chega muito, eu não sei aí no Belém do Pará, e às vezes as pessoas me procuram, não, mas eu já tenho a minha holding. Aí você vai olhar, é uma holding. Mas não é um planejamento sucessório. Acontece muito isso aí também ou não? Muito, muito. Inclusive, a maioria dos casos são esses. As pessoas constituem uma holding, e quando chegam já falam, eu já tenho uma holding, só que a funcionalidade dela é zero. Colocaram um patrimônio ali, ela não instigam, nem desenvolvem a questão tributária, ele nem sabe se realmente aquele patrimônio era para ter entrado ali. Tem vezes que coloca um patrimônio ali que era melhor vender na pessoa física, ou tem vezes que ele quer vender um patrimônio que está na pessoa física e todo o resto está dentro da pessoa jurídica, mas era mais interessante pela holding. Então, tem muita gente que vende, colocar todos os imóveis ali dentro e pronto, está pronta a holding, vamos para a próxima. O trabalho é muito maior do que esse. Eu falo que o contrato social ele é uma das etapas da criação da holding. Então, a geração do CNPJ é uma das etapas. Não é a primeira e não é também a mais importante. Existe um conjunto aí nesse caminho. Então, por conta disso... Se fosse assim também seria simples, né? Todo mundo faria holding. Você não precisaria ter especialistas, né?
Qualquer pessoa Exatamente. ser PJ, eu costumo falar que é pejotização, né? Coloca tudo dentro de uma PJ, eu acho que eu estou protegido. Você pode até estar um pouquinho mais protegido, mas planejamento acessório, nada, né? Às vezes a opção é muito pior, porque a tributação vai ser muito mais pesada dentro da pessoa jurídica do que na pessoa física, não é? E aí a gente pega uma série de PJs feitas equivocadamente, que, ao contrário, ao invés de ajudar, a família vai atrapalhar, né? Isso. Mas E quem faz o curso do Felipe não acontece isso, porque ele explica. que bom que você está gostando. Inclusive, isso também, como é que você se sente depois de ter feito o curso, alcançado esse resultado? Eu vejo que Inventário Nunca Mais e a tendência é no escritório todo migrar para isso, ou boa parte dele, né? Eu já falei pro meu marido que ele vai parar também de atuar no contencioso, vai vir pro mundo do paralelo das holdings, porque eu sozinha não estou dando conta. Graças a Deus. Que bom saber disso. Eu falo assim, Felipe, é igual eu falei, né? Eu já tinha especialização em holding, e aí eu vim para a sua em relação às holdings rurais. E aí é muito engrandecedor o conteúdo mesmo. Não tô aqui, eu falo isso para a pessoa que me procurar, e falar, eu quero a sua opinião longe do Felipe. Eu vou falar com você e vou falar a mesma coisa que eu tô falando aqui, porque eu não estaria aqui se não fosse sincero o que eu tô colocando. E é um nicho mesmo muito promissor. Então, é o que você falou mesmo, a gente não dá conta porque as pessoas estão caindo, graças a Deus, as famílias estão. Eu não sei se por causa do risco do ITCMD aumentar, que não é só no estado de São Paulo, aí vamos falar um pouquinho da alíquota no Senado Federal, não sei se Perfeito. posso falar um pouquinho, você quer Claro, falar? não, Né? deve falar. Temos aí várias propostas, Questão né? de utilidade pública, isso. Então, eu falo porque as pessoas não têm noção como é fácil, né, aprovar. Porque é uma mera resolução, não precisa ter nada, né, que precisa de um quórum mais elaborado. É a maioria simples para ter uma resolução aprovada no Senado Federal. E aí, por que Senado Federal, Daniela? Porque hoje lá na Constituição, é um 156, Felipe, que tá? Uhum. 156, né? A alíquota máxima do ITCMD é 8%. Só que nós temos aí várias propostas do CONFAS, que é o Conselho Nacional das Fazendas, propostas de outros políticos, que eu não vou falar nome, porque aqui a intenção não é falar de política, de mudar essas alíquotas de 16, 20, e tem uma, né, a PEC das grandes fortunas, para uma alíquota mais 27,5%, que aí a gente vai chegar, sei lá, em quanto, né? A gente vai passar os Estados Unidos com 40%, vamos passar a França com 60%, né? O Chile, então, com 25% vai ficar lá na ponta. Então, eu não sei onde nós vamos parar. E aí, às vezes, os clientes falam, mas você acha que vai ser aprovado? Eu falo, gente, em 2015 nós tivemos uma crise, você lembra, Felipe? Lembra. O que aconteceu em 2015? Não estava... Não sei se você vai lembrar. A consequência imediata é o que aconteceu aqui no Pará e é o que aconteceu em 18 das 26 isso estados. Mesmo, isso. De majorarem o ITCMD, a maioria era 1, 2, 3%. Todo mundo jogou para 6 a 8%, bate o cálculo lá em cima. Então, realmente, a consequência o Estado de São Paulo ficou em 4%, né? Por isso que eu falo que o Estado de São Paulo vai para 8% com toda certeza. Eu não gosto de falar de certeza, porque em direito a gente não pode falar em certeza, né? Isso. A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Mas, só pegando esse teu gancho, no direito a gente não pode falar de certeza, mas hoje a gente tem uma segurança jurídica de se fizer hoje, o resultado é gigantesco. Então, poucos momentos a gente pode falar de segurança jurídica numa insegurança que a gente tem muito grande. Mas com relação ao ITCMD, você trabalhar esse planejamento, seja no estado de São Paulo ou em qualquer outro estado, hoje a gente tem uma segurança de que o máximo vai ser 8%. E se a gente comparar com outros países que já tributam, como você falou aí, Estados Unidos 40%, a Europa toda de 50% a 60%, é uma tendência, né? Então a gente hoje trabalha com um mecanismo que não depende do judiciário, que você vai trazer um resultado significativo. E colocando um ponto importante, quando eu falo de holding rural, do produtor rural, é diferente eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu deixo um imóvel parado, urbano, por 2 anos, 3, 4, 5 anos, num conflito familiar. Se eu vou depois naquele imóvel, ele não vai ter uma perda patrimonial tão grande. Tem que fazer uma manutenção, mas ele não tem uma perda significativa. No imóvel rural, ele parado por 1 ano, ele desvaloriza 60% em média. Então, é uma tendência de ser invadido, de não ter...
não ter condições de ter um reinvestimento da família. Então, quando você falou, que o cliente falou com você aí recentemente, que a fazenda valia 10 milhões, mas os herdeiros queriam vender por 3 porque ia pegar 1 milhão para cada um fácil, já teve uma perda de 70% que a gente está falando. Não, mas De isso imediato. a gente não pode dar, assim, código de ética tem uma interpretação em casos concretos, né? Mas Sim. é real, né? A gente vê isso, É, infelizmente, que trabalha com o público do rural constantemente, porque aquele herdeiro ele não sabe o que ele vai fazer com aquela fazenda que caiu no colo dele. Ele não tem paixão naquilo porque ele não batalhou. E aí ele vai vender no primeiro momento. E isso seria evitado na holding? Sim, porque você faria a governança, você faria a previsão em acordo de sócios. Você pode, inclusive, acho interessante a gente falar que poucas pessoas sabem, Felipe, colocar um terceiro para administrar essa fazenda, não é? sim, Que isso sim. é muito utilizado nas grandes empresas aí rurais. Então, tem como você evitar essa perda patrimonial. O herdeiro tem direito de não querer? Tem. E para ele vai ser melhor, porque um terceiro administrando, para ele é um patrimônio que ele vai manter e ainda vai ter os rendimentos, né? Exatamente. Ele não Então, precisa estar na frente administrando, né? Vai ter um sim, outro administrando, ele pode ser um médico fora do país, um advogado em sim, outra área, e ele vai ter uma prestação de conta desse administrador, recebendo lucros e dividendos, enfim. Dentro da governança familiar, a gente já identifica isso. A gente não vai forçar a criar um sucessor, mas muitas das vezes a gente vai formalizar o sucessor que já existe ou recomendar que seja um terceiro. Perfeito. verdade. Eu vi Isso que é tem importante, né? uma perguntinha aqui do Fábio aí, que já está te seguindo, inclusive. Ele falou da utilização do seguro de vida planejando o sucessório. Eu gosto de utilizar o seguro de vida, eu gosto de falar assim que é uma combinação uma combinatividade de planejamento sucessório. Então a gente usa a holding, mas também tem a doação com reserva de usufruto, a gente tem outras cláusulas protetivas, acordo de sócios, protocolo familiar e o seguro de vida, ele é bem interessante, porque lá na frente, de repente, fica um patrimônio que não ficou dentro da holding, ou teve um filho fora do casamento, tem que indenizar, ou tem alguma outra situação que é necessário utilizar um valor, e aí a gente protegeu o patrimônio, trabalhou a sucessão, mas a gente garantiu um seguro por um aspecto providencial no futuro. Eu vou bater bastante nessa tecla quando a gente falar na imersão, porque eu acho providencial fazer essa combinação, ter a mente mais aberta para esse tipo de trabalho. A gente já está caminhando aqui para o final, Dani. Eu queria que tu falasse aí um pouquinho, depois eu já vou fazer só Já? mais uma Nossa, eu perguntinha. Já achei que passou fosse rápido, assim. né? Nossa, né? Eu perdi o tempo aqui, nem vi. Agora são, nossa, 15 para 6, já estamos pro final mesmo. Eu falo muito, Felipe. A próxima vez tem que falar, Daniela, fica mais quietinha, não fala não. A ideia é essa mesmo. O pessoal Mas sobre o está seguro de agradecendo aí. vida, Você eu está queria só falando. acrescentar uma questão do VGBL, né? O VGBL, que não é, né, uma outra vertente, o Estado de São Paulo hoje, né, não é tributado, mas com o PL vai ser. Eu não sei parar aí como que tá. Aqui, Estado de Ainda São não, Paulo, ainda não, mas os estados que estão atualizando agora, dos últimos um ano e meio para cá, vai ser tributado mesmo. Então, até isso é a lei importante. aqui, ela deixa até uma margem de interpretação, mas ela coloca como no sujeito passivo em algumas situações. Então, a gente está imaginando que vão se incluir a VGBL, sim, na tributação do 250 também. Entendi. Só para Então, finalizar, agora eu paro de falar. não, agora que está começando, que ficou bom aí o bate-papo. Dani, eu queria agradecer muito aí que você aceitou esse convite para a gente compartilhar, que muitas das vezes o teu receio inicial pode ser o receio de muita gente também. E eu vou trazer aqui vários colegas que fazem parceria comigo, que desenvolvem atividade já há um bom tempo na holding rural, na holding familiar. A Lê, que entrou ainda há pouco, também vai participar. Ela foi uma das mais incisivas e incentivadoras aí para eu criar esse curso também. E eu tenho certeza que esse trabalho, ele é um trabalho, como eu coloco no último módulo, pelo menos era o último módulo 10, mas agora tem outros, era um módulo que a holding rural é um mecanismo de projeção para a gente visualizar o presente e o futuro de uma forma diferente. Então, não dá para a gente continuar pensando como a gente pensava antes, com regras congeladas dentro do Código Civil, uma imposição gigantesca do Estado
intervencionista nesse processo do inventário. Então, joguei a bola aí para dizer que esse inventário nunca mais é o grande objetivo, realmente. Lógico que é um caminho ainda que a gente está engatinhando, mas sem dúvida nenhuma faz sentido a gente fomentar isso, dar uma alternativa diferente. Não vai ser nada impositivo, mas se alguém está buscando uma alternativa diferente para fazer, a holding é uma opção excelente. E se uma alternativa também... paradigma, né, Felipe? Precisa Exatamente. Acontecer, né? Precisa mudar a mentalidade. E também uma alternativa diferente para a advocacia, né? Muita gente me perguntou hoje, eu recebi mais de 30 perguntas, só 30 questões relacionadas a eu sou novo na advocacia, ou eu sou muito experiente na advocacia, se o curso vale para mim. E até muitos contadores entraram no curso na última turma e estão procurando agora, porque justamente esse curso é para quem quer trabalhar no agronegócio, no planejamento sucessório, tendo a holding como o principal produto ali, né? Então, realmente, só para concluir, queria falar que se você recomenda esse curso, se realmente fez sentido para você e se realmente faz sentido, pelo menos o pessoal não perder essa oportunidade, que eu acho que eu quero muita gente participando dessa imersão, porque, olha, 90% das pessoas que participaram já me mandaram mensagem falando: Felipe, eu já mudei a minha cabeça e já fez sentido eu iniciar uma nova etapa da advocacia, uma etapa de prevenção, planejamento, e outros já falaram: Felipe, eu já ganhei dinheiro, eu já estou mudando totalmente a realidade da minha região. Tem muita gente que mora no interior e tem 5.000 produtores rurais, 2.000 produtores rurais, 300 produtores rurais. E ele falou que só um produtor já paga o que seria de honorários de 2 anos numa advocacia tradicional. Então, isso me deixa satisfeito, porque só porque fez sentido para mim essa mudança, eu comecei a validar ela e compartilhar isso aqui na rede social e nos cursos. Então, Dani, muito obrigado aí por participar. Eu que agradeço. Eu falo, gente, vale muito a pena. Invistam num curso, tá? Porque isso é o futuro. As famílias estão buscando não ter inventário, mas que inventário seja nunca mais. E o caminho é esse, né? E com todas essas mudanças de legislações, as famílias estão se conscientizando da necessidade. Porque se ela não tomar uma atitude, ela vai ter uma perda patrimonial muito grande. Nós tivemos aí uma reportagem no Valor Econômico, né, Felipe? Que o inventário causa uma perda patrimonial de 20% a 25%. Quer dizer, no rural é maior ainda, porque nós acabamos de falar aqui a falta do sucessor, a falta da governança. Então, é um nicho para os colegas que estão assistindo. Eu já mudei minha advocacia, então o doutor Felipe é muito responsável por isso. E é muito, muito, muito importante tudo que está dentro do curso e é muito voltado para o campo rural. E eu queria deixar aqui, eu li em algum lugar que o agronegócio, acho que para o ano que vem, tem uma expectativa de R$1 trilhão. É isso? Já está batendo quase esse ano já 1 trilhão. Então, é promissor ou não é promissor? É um campo a ser cultivado ou não é um campo a ser cultivado? Exatamente, né? Exatamente. Então, dentro dos pilares do agronegócio, a holding, planejamento sucessório, estão crescendo muito por conta disso. O produtor rural adquiriu uma propriedade que teve uma valorização gigantesca na última década, nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, mas tem regiões, que eu estava conversando com um contador ainda há pouco, do interior de São Paulo, e ele falou: Felipe, aqui na minha região, a valorização da terra, de um ano para cá, aumentou em 50% a terra rural, a área rural, no caso. Então, não é uma valorização de 5%, 2%, não, de 50%, ou seja, o patrimônio daquele produtor que já era milionário, e eu gosto de falar que o pequeno produtor rural, ele já tem um patrimônio milionário, é diferente da gente falar, um empresário bem-sucedido na cidade, ele tem um patrimônio de 10 milhões. O produtor rural pequeno, ele tem um patrimônio de 20 a 30 milhões. Então, a grandiosidade e essa quebra que vai ter no inventário é o grande segredo para a gente poder trabalhar e levar isso para mais pessoas. Muito obrigado, Dani. Parabéns. Eu que agradeço o convite, fico honrada de estar aqui, tá? Então, só tenho a agradecer. Parabéns mesmo pela tua mudança. Aí boa tarde, viu, pessoal? Boa tarde aí para todo mundo. Fico feliz aí, ó, especialista. Esse especialista vai entrar para uma live aí também.
Ele é um contador lá de Goiânia que conheci, virou um super parceiro. E ele tem também essa ideia de você especializar e transformar num nicho de trabalho, faz a diferença e você entrega muito mais resultados, né? E essa Então, parceria com o contador é extremamente importante, porque é uma somatória, né, do ramo do direito com a contabilidade, porque a road familiar ela é multidisciplinar, né, Felipe? A gente tem que saber um pouquinho de cada coisa para fechar. E ter parcerias com as pessoas certas é essencial, essencial. não basta ser bom, tem que ser especialista. Aprendi Tem que ser essa com ele. especialista, justamente. Então tá bom. Um grande abraço, Obrigada. pessoal. Muito obrigado, Dani, por participar. Fica com Eu que Deus agradeço. e Amém. até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.